Software para o cérebro. Qual é o recurso mais precioso em sua vida? Pois se você é como eu sou, o meu recurso mais precioso é o tempo. Segundo todos os estudos recentes que se fizeram ultimamente, os adultos na América, no Canadá e em outros países valorizam seu tempo antes do dinheiro, quase em todo o âmbito. Agora, como resultado do que falamos em nossas sessões anteriores, que se muda seu mundo interno pode mudar o seu mundo externo, uma das coisas que começa a fluir dentro de você é a impaciência. Se você pensa que se muda sua programação interna, seu mundo externo mudará para se adaptar a você, então talvez tenha pressa de mudar essa programação interna e nessa sessão vamos falar de como pode conquistar uma mudança rápida e permanente de programação interna. Esta sessão nós chamamos de software para o cérebro. Eu não sei muito de computador, mas eu sei isso. Um computador tem uma certa quantidade de utilidades, como uma peça de hardware, mas o que faz com que o computador funcione é a programação que você coloca. Quanto mais sofisticado, complexo e produtivo seja um programa, mais valioso será o computador. E o que vamos fazer hoje vamos pegar as coisas que falamos em termos de programação mental, visualização, afirmação, etc. e vamos combiná-las em uma série de técnicas que pode usar para multiplicar, para acelerar o processo no qual os seus pensamentos e ideias são aceitadas pelo seu subconsciente e depois para colocar como trabalhar e ajuntá-las em realidade. A primeira técnica de que vamos falar é a que eu chamo a técnica de programação por escrito. É uma das mais simples e, sem dúvida, é tão poderosa que quase assusta. Eu já disse para muitas pessoas e vou dizer para você que se só pratica essa técnica, valerá 10 vezes a pena o tempo e o preço desse programa. Se a única coisa que aprende aqui é essa técnica, a diferença em seus resultados será surpreendente. Quando eu aprendi isso pela primeira vez e apliquei, não podia acreditar quão eficaz era. E tudo que necessita usar é a disciplina mais um desses. Isso é o que eu uso, um caderno de espiral, custa $1,99 em qualquer papelaria. Tudo que tem são páginas pautadas e o que você faz é usá-la para escrever e voltar a escrever as suas metas. Compre um por R$1,99 e use como a base da técnica da programação por escrito. Eu explicarei como funciona. A técnica de programação por escrito se baseia no fato de que aprendemos ou tomamos a informação de 3 formas. Tomamos a informação de forma auditiva, em outras palavras, escutamos a informação ou dizemos a informação. A tomamos visualmente. Vemos a informação e a tomamos sinestesicamente. Sentimos a informação. Agora, cada uma dessas é uma boa forma de aprender, ou seja, de colocar a informação na mente subconsciente. Contudo, quanto mais dessas você pode combinar de forma simultânea, junto com algum dos outros princípios mentais e técnicas de que já falamos, mais rapidamente se aceita a informação. Às vezes se combina a informação de forma correta, se aceita de forma instantânea, como uma mudança permanente em sua programação subconsciente. A técnica de programação por escrito se baseia nisso, como também de algumas outras técnicas de programação que falaremos daqui a poucos minutos. A técnica de programação por escrito se baseia no fato de que se escreve algo requer de uma concentração total, a lei da concentração. Não pode escrever com exatidão de forma correta nem fazer nada mais ao mesmo tempo. Assim que escrever requer concentração. E não só requer isso, também requer do visual, porque não pode escrever sem olhar. E quando faz, tem a tendência de subvocalizar. Em outras palavras, dizer as palavras enquanto escreve. Ainda que não possa ouvir com o ouvido consciente, as escuta interno. E sinestesicamente se move e sente. Requer de uma energia mental e emocional e física tremenda ao escrever. Assim que as técnicas de programação por escrito dizem que cada manhã, sem falha, reescreva suas metas. Depois de ter lido, reescreva suas metas. Com certeza esse processo deve tomar uns 2 minutos, talvez 5. Pode chegar ao ponto de, como acontece comigo, de chegar até 1 hora.
Reescreva suas metas principais em afirmações positivas, em tempo presente e pessoal. Em outras palavras, suas metas poderiam ser ganho X número de dólares ao mês, peso X número de quilogramos, sou excepcional na minha área, faço isso, conquisto, executo, escolho, etc, etc. O que quer ser, ter ou fazer, só escreva em forma de afirmações uma por vez. Agora verá, falaremos do estabelecimento de metas mais adiante. Verá que ao escrever suas metas uma e outra vez, acontecerá algo muito interessante. Se são suas metas mais importantes, tenderão a escrever-se primeiro e tenderão a ser qualificadas para converter-se em nítidas e diferentes. E cada vez que escreve suas metas principais, as está dirigindo, as está imprimindo no fundo do seu subconsciente, o que o conduz para a garantia de que se imprimirão em sua realidade. Cada vez que reescreve suas metas principais, as está programando em seu subconsciente e as está estabelecendo como um mecanismo direcional, de modo que colocaria um mecanismo direcional num míssil guiado, assim que moverá inequivocamente para a direção da conquista. O número 2 é: feche os olhos logo que escrever suas metas. Feche os olhos e visualize uma meta importante, ou as metas do dia, já conquistadas. Visualize como uma realidade. Como se veriam? Com certeza, algo muito valioso que pode fazer é recortar imagens de revistas e colocá-las em seu caderno para que realmente possa ver uma fotografia. Quer ter um lindo carro, uma bela casa ou algo parecido? Coloque uma fotografia disso, uma fotografia muito clara, e quando escreve sua meta, poderá ver a fotografia e fechar seus olhos e alimentar essa fotografia em sua mente subconsciente. A terceira parte é a mais importante. Imagine a sensação de prazer que experimenta. Imagine a sensação de prazer que experimentaria se já o tivesse. Somente imagine que já é uma realidade. A forma como imagina isso é uma realidade. Imagine que está a caminho para a sua meta. E sua meta está a caminho para você. E existe um tempo predestinado quando você estará pronto e quando isso estará pronto. Quando tudo está pronto e você e sua meta se encontrarão, e não pode acelerar o tempo, não pode fazer que vá mais rápido e não pode fazer que vá mais lento. O que pode fazer continuamente é repetir a fotografia e o sentimento e a descrição uma e outra vez. E exatamente no momento e no lugar adequado se encontrarão. Algum dia talvez me escreva uma carta e me dirá quão notavelmente funcionou em sua vida, porque funcionou perfeitamente na minha e em todas as vidas de muitas outras pessoas. Agora, em segundo ponto, e deixa eu falar o ponto-chave, se chama a lei do relaxamento. A lei do relaxamento é uma das leis mentais mais importantes. A lei do relaxamento simplesmente diz que no mundo físico, se quer pregar um prego, quanto mais forte golpeia, mais esforço físico ou energia necessita e mais rápido conseguirá algo no mundo físico. Se quer dirigir um carro mais rápido, pise no acelerador, que faz com que o motor trabalhe mais e o impulse para frente. Contudo, no mundo mental, é exatamente o contrário. A lei do relaxamento diz que em todos os trabalhos mentais, o esforço se vence a si mesmo. Em todos os trabalhos mentais, o esforço se vence a si mesmo. O que significa isso? Significa que quanto menos tente, melhor funciona. E é interessante. Posso dar um exemplo perfeito. Nos relacionamentos, notará que em qualquer relação que tenha que funcione, quanto mais tente fazer com que essa relação dê certo, mais difícil é, porque uma relação basicamente é uma entrevista de mentes. E quando se relaxa e deixa que a relação flua, a relação se desenvolve da forma que deveria. Quando trata de acelerar ou reduzir a velocidade de algo de seu próprio tempo, se cria uma crise, se cria uma tensão, um estresse e ansiedade, e o que tem a ver com o trabalho mental, o que tem a ver com as mentes, todas as interações com as pessoas têm a ver com a mente. O que tem a ver com as metas, os sonhos, os planos, requer que você se relaxe e deixe de se envolver. Por isso dizemos, feche os olhos, visualize, imagine o sentimento e somente relaxe
sem fazer nenhum esforço, e quanto mais relaxado esteja, mais rapidamente o subconsciente aceitará a ideia. E a seguinte técnica se chama a técnica de afirmação rápida, ou a técnica de programação rápida. A técnica de programação rápida se usa especificamente antes de qualquer evento não recorrente de importância. Antes de qualquer evento não recorrente. E isso significa que só ocorre uma vez. Por exemplo, se vai estar num evento esportivo, ou se vai a uma entrevista para um trabalho, ou um aumento, se vai fazer uma apresentação de vendas, com certeza todos os melhores vendedores usam essa técnica de programação rápida. É muito poderosa. O que faz é que tem um efeito temporal, mas o prepara psicologicamente, físico e mentalmente. Programa o seu conceito próprio e o seu subconsciente para te dar as palavras, ações e comportamento que são perfeitamente apropriados para a situação. Todos os atletas usam isso, como falaremos em um segundo. Como usar a técnica de programação rápida? Digamos que logo terá uma apresentação. Um amigo meu deu uma conferência importante a 2.500 pessoas e estava muito tenso e preocupado. E eu disse, olha, o que tem que fazer na próxima vez que pensar nessa conferência é fechar os olhos e usar essa técnica. Fecha os olhos, assim, e antes de tudo, visualiza o resultado perfeito. Visualiza o resultado perfeito. Em outras palavras, visualiza se pode retratar o que virá. Uma entrevista com teu chefe, uma apresentação de vendas. Visualiza o resultado perfeito, ou seja, o resultado perfeito para uma discussão de aumento termina e quando o teu chefe te deu o aumento. O resultado de uma conversa perfeita de vendas com a pessoa que assina a ordem de venda. O resultado perfeito da solicitação de um trabalho é consegui-lo. No caso do meu amigo, o resultado perfeito era conseguir uma aclamação. Assim que visualizou a aclamação calorosa, programou sua mente e viu o público se colocar de pé e dar uma aclamação no final da palestra. Depois afirme a visualização. Em outras palavras, diga-se algo como: essa conferência foi perfeita. Essa conferência teve muito sucesso. Ou me sinto completamente perfeito ao final dessa conferência. Ou essa conferência é um sucesso completo. Em outras palavras, dê uma afirmação que seja consistente com isso. E afirme a visualização. E depois, emocionalize. Ou imagine como se sentiria se acontecesse e libere. Essa é a palavra-chave. Depois somente libere. Como se já tivesse acontecido. Deixe ir. Como se já tivesse acontecido, como se fosse coisa do passado, o evento e o resultado perfeito do evento já tivesse ocorrido. E libere e deixe ir. Cai como um cartão de computador dentro do computador e o computador subconsciente começa a trabalhar. Uma técnica muito poderosa. Se baseia no que se chama revisão mental. E a revisão mental é uma técnica que usam todos os homens e mulheres que melhor se desempenham. Todos os milionários autodidatas a usam. Todos os vendedores excepcionais, todos os melhores executivos, os atletas olímpicos, todos os campeões do mundo em todas as áreas. A revisão mental. A revisão mental é o processo de viver a experiência dentro antes de que se tenha fora. Isso significa que antes de qualquer evento de importância a longo ou curto prazo, o que fazem os melhores é recordar e reviver a excelência. Relembram e revivem a excelência. Em outras palavras, pensam na última vez que se comprometeram em atuações como esta e na satisfação que tiveram, no prazer que tiveram, no sentimento de desempenho excelente que tiveram e assumem esse sentimento. É como se tivesse uma tela aqui. E essa é a tela, uma tela dividida. E desse lado da tela, relembram a última vez que fizeram isso de uma forma excelente. E nesse outro lado da tela, imaginam um evento que está por vir. Depois, quando isso se aclara perfeitamente em sua mente,
e que podem ver com muita clareza esse último triunfo, esse último sucesso, essa última venda que fecharam, essa última entrevista que saiu bem, essa última festa de sucesso ou compromisso social, então o transferem em uma nova situação que está por vir. Transferem o sentimento e a experiência e juntam ambos, e assim, ao participar da experiência por vir, a combinam com o sentimento de sucesso e prazer e alegria da prévia experiência excelente. O que isso faz é que programa a mente subconsciente para que você entre nessa experiência e se comprometa com as mesmas palavras, atos e comportamentos que deram os resultados de sucesso ao ganhar a última vez. Qual a diferença entre ganhadores e perdedores? Que diferença tem entre ganhadores e perdedores? Pode imaginar ganhadores contra perdedores. É simplesmente isso. Todos nos comprometemos com uma revisão mental. Você, eu, todo mundo. A diferença entre ganhadores e perdedores é que antes de cada evento vindouro, os perdedores pensam na última vez que tiveram uma experiência similar e não funcionou. Pensam em seu fracasso prévio. Imaginam vividamente e pensam quanto sofreram, humilhados, fracassados e quão mal se sentiram. E os perdedores revivem e relembram o fracasso e o pobre desempenho. O ganhador insiste em reviver e recordar a excelência e o sucesso. Você pode dizer se vai se converter em ganhador ou perdedor simplesmente olhando o que pensa cada vez que está por vir um evento. Você é o que deve tomar a decisão de pensar no que deseja. Pergunte a si mesmo: estou pensando no que quero que aconteça? Ou estou pensando no que temo que aconteça? Relembre que a tendência natural é pensar no que teme que aconteça, não no que deseja. Assim que force a sua mente usando a lei da substituição. Tire sua mente do que você teme e recuse em mantê-la. Uma bela técnica que aprendi faz muitos anos: quando comece a pensar em algo que provoque que esteja incomodado, ansioso, tenso, diga esta palavra. Muito, muito forte para si mesmo. Diga: pare. Pare é muito similar ao bater num toca-disco e fazer saltar a agulha sobre o disco, bater num gravador, gritar a uma pessoa que está dizendo algo. Somente diga pare, e o que fará temporariamente é parar sua mente. E quando pare sua mente, mude a sua atenção para o que deseja. Insista em pensar sobre o que deseja. Cada vez que percebe que seus pensamentos vão para o que você teme, diga a você: pare e ponha sua mente no que deseja. Este é um diagrama muito simples. Ou um gráfico. É assim, isso é o que deseja. Isso é o que teme. E aqui se encontra nesse nível, entre o que deseja e o que teme, subindo ou descendo. Isso sem dúvida é fácil. A tendência natural da natureza humana é focar no negativo e voltar para o que teme. Qual é o pior resultado possível? Isso requer esforço. Requer de um esforço consistente para manter a sua mente no que quer. A maioria das pessoas são preguiçosas, a maioria é indisciplinada, a maioria não está disposta a fazer o esforço. O que fazem é que têm a tendência a deslizar, a pensar em o pior que pode acontecer. Se deslizam para o negativo. E por isso que a grande maioria das pessoas são negativas e poucas são positivas, por isso esteja alerta. Quando pega a si mesmo pensando em algo que chegará por antecipação, é natural que esteja cheio de dúvidas e temor. Estas são tendências naturais por uma variedade de razões que já falamos. Mas o ser humano superior mantém a sua mente no que quer. O ser humano superior para o sentimento negativo. O ser humano superior se concentra em um desempenho excelente. Alguém pode dizer: eu nunca fiz isso antes. Como eu posso me concentrar? Como eu posso recordar e reviver a excelência? Simples, em sua imaginação. Pode fingir. Imagine que isso você já fez antes. Finja que já teve sucesso nisso. Pense como agiria se tivesse tido sucesso nesta área. Caminhe como se fosse um sucesso. Na programação linguística moral, encontramos que existe um estado fisiológico ou um modo de andar, de falar e de agir que é consistente com cada estado emocional.
E se fala e caminha e age do mesmo modo que se tivesse confiança, como já dissemos, chegará a ter a sensação de confiança com esse comportamento. Muito importante, e aqui está outra técnica, se chama a técnica de programação padrão ou a técnica de afirmação padrão. E essa técnica se faz com cartões indexados. Ou pode usar uma série de metas em um pedaço de papel. Uma técnica muito poderosa. O que faz é isso. Esses são os passos para a técnica de programação padrão. Estabeleça sua meta. Pode estabelecer de 10 a 15 metas. Sua mente subconsciente pode trabalhar de 10 a 15 metas por vez e, é claro, deve ter suas metas em prioridade. Mas não tem que se preocupar, de 10 a 15 metas. Número 2, 2 vezes ao dia pela manhã e pela tarde. 2 vezes ao dia pela manhã e pela tarde. Tenha um certo tempo livre, onde, número 3, pode estar sem interrupção. E depois escreva suas metas em forma de afirmações personalizadas, positivas em tempo presente. Certo? Metas em forma de afirmações personalizadas positivas em tempo presente. Em cartões. Muitos aconselham que se use cartões indexados para deslizar os cartões de trás para frente. Apenas coloque uma em cima da outra e escreva suas metas em letras muito grandes e claras. A mente subconsciente pode ver a meta com transparência de cristal. Depois sente-se com as metas e leia as metas para si mesmo. Leia a meta ou afirmação para si mesmo. Leia, repita e depois feche os olhos. Digamos que a meta é ganho $50 mil ao ano. Diga no cartão, ganho $50 mil, ganho $50 mil. Leia, repita, ganho $50 mil por ano, feche os olhos e repita de 3 a 5 vezes. Repita a meta de 3 a 5 vezes. E o passo número 6 é visualize o resultado. Visualize o resultado. Em outras palavras, se ganha $50 mil anuais, qual seria o resultado? Seria um carro maior? Seria uma casa mais grande? Seria uma viagem ao Tahiti? Seria um guarda-roupa diferente? Seria um relógio Rolex? Em outras palavras, visualize o resultado. Não tanto o processo, senão que seria o resultado. Outra coisa que pode fazer com certeza é que pode visualizar o trabalho. Digamos que vai ganhar $50 mil anuais e você imagina que ganhará na sua profissão atual. Então visualize-se fazendo o trabalho de uma forma tão excelente que de fato gerará essa renda. E depois, o passo número 7 é imagine a sensação. Imagine a sensação que acompanhará a conquista da sua meta. Imagine a sensação. Feche os olhos e ao sentar-se aí com os seus cartões, olhando os seus cartões, imagine o sentimento de satisfação com a meta que já está conquistada. Imagine o sentimento de prazer. Imagine o sentimento de conquista. Digamos que o que vai fazer é que vai se presentear com uma viagem ao Tahiti. Vai nos mares do sul, vai descansar na praia, vai nadar naquele belo oceano, se bronzear ao sol e ficar bem moreno. E comece a pensar nisso. Outra coisa que pode fazer com certeza, conseguir folhetos do Tahiti, um calendário do Tahiti, um calendário de um cruzeiro, fotografia das coisas que vai fazer ou ter ou desfrutar, que associa, porque quanto mais emoções associar com a conquista da sua meta, mais rapidamente o subconsciente aceita como uma instrução e mais rapidamente se coloca a trabalhar nisso. Esses cartões são os que eu uso. É o que você pode usar. Pode usar cartões como esse, que somente são cartões indexados, as que são totalmente brancas. Mas pode usar cartões com linhas e sentar-se e logo escrever sua meta. E ao ler sua meta, repita de 3 a 5 vezes. Imagine, visualize, veja a você mesmo fazendo o que seja necessário, visualize o resultado e depois só mude o cartão e continue com o seguinte. Quanto mais relaxado esteja quando faça esse exercício, devido à lei de relaxamento, mais rapidamente o subconsciente aceitará. Aqui tem algo mais que talvez queira ter.
é uma dessas cadernetas com folhas em espiral, folhas numeradas. Em todas elas pode escrever uma variedade de afirmações diferentes e levar com você e somente dobrar. Escreva afirmações quando pense em algo que deseja e depois tome algum tempo para revisar suas afirmações. E uma última técnica é a chamada técnica da programação dos esportes, que combina todas as outras. Os melhores atletas olímpicos usam. Combina a revisão mental e o relaxamento e se baseia no que se chama o condicionamento autogênico, que significa que se quer chegar a ser o melhor desportista, a técnica é muito simples. Primeiro que nada, consiga instruções sobre o esporte. Aprenda de um especialista. Estude e aprenda o que constitui um desempenho excelente nesse esporte. Logo, antes de ir dormir, sentado em uma posição muito relaxada, faça várias respirações muito profundas e relaxe seu corpo e visualize o desempenho perfeito do esporte. Quer ser um bom esquiador? É muito simples. O que faz isso? Aprende a esquiar. Veja filmes e fotografias de pessoas esquiando de forma excelente e depois visualize a si mesmo realmente sendo o esquiador. Feche os olhos e faça 2 tipos de visualização. O primeiro tipo de visualização é onde se vê a si mesmo realmente esquiando. Veja a si mesmo e olhe o seu desempenho. Olhe a si mesmo descendo a montanha. Olhe-se dando voltas, colocando os bastões e girando e virando, etc. Olhe-se esquiando maravilhosamente. E observe-se quase como se você fosse um espectador. A segunda parte da visualização é mudar seu ponto de vista. E então se vê a si mesmo com seus próprios olhos. Se vê a si mesmo descendo pela montanha. A técnica de afirmação esportiva é usada por todas as melhores equipes de futebol, de basquetebol, os melhores patinadores, os melhores golfistas, quase todos os atletas olímpicos treinam somente uma e outra vez. Por exemplo, os patinadores se sentam, fecham os olhos, põem sua música e depois repassam toda a rotina de patinar em sua mente enquanto toca a música. É claro que o que acontece é que em sua mente eles nunca caem e programam a sua mente uma e outra vez. E isso se baseia num fato muito simples. Cada vez que visualizamos uma ação, realmente enviamos impulsos mensuráveis de energia nervosa para as pernas, para os braços e os nervos que controlariam os músculos que usaríamos se realmente estivéssemos fazendo isso. Se quer ser melhor golfista, melhor esquiador, tenista, jogador de basquetebol, nadador, um melhor orador, o que seja, use a técnica de afirmação dos esportes para provocar mudanças rápidas na programação. A chave é essa: repetição, visualização, relaxamento e claridade das suas metas, uma e outra vez, até que a mente subconsciente aceite como fatos e comece a tornar-se verdade em sua realidade. E se apega a elas, trabalharão para você. Se queremos ter sucesso, primeiro devemos acreditar que podemos. Michael Korda. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, compartilhe e não esqueça de se inscrever para receber novos vídeos.